Estamos aqui hoje no programa Papo Católico, no canal Papo Católico. Eu sou o Daniel. Gente, hoje nós temos aqui uma pessoa que eu gosto demais. Eu preciso dizer que ela é minha amiga. Ah, que chique! Que é a Kelly Colasco. Tudo bem, Kelly? Como é que você está? Oi, Daniel, tudo bem? Graças a Deus. E com você? Tudo jóia? Bem, graças a Deus. Gente, a Kelly é uma pessoa muito especial. É daquelas pessoas que realizaram muito na vida profissional e que são ainda mais especiais na vida particular. A Kelly é assim. Conheci a Kelly aqui no Santuário da Misericórdia e a Kelly, gente, vai contar a história para vocês. A Kelly, famosa Aquelão, jogadora da seleção brasileira. Olha como nós estamos chique, nosso canal está ficando importante, gente. E ela tem uma medalha que ela se orgulha bastante lá na casa dela, uma medalha de bronze, né, Kelly? Isso, uma medalha olímpica, né, dos Jogos de Sydney, no ano de 2000. Que legal. Aí a Kelly, a guerreira Kelly, gente, ela tem muito para ensinar para a gente, porque ela é guerreira, foi guerreira nas quadras e é uma guerreira de Deus aí na igreja, também na vida pessoal. Ela tem dois filhos, né, que são maravilhosos. Gosto muito dos dois, o Kim e a Kiara. São crianças maravilhosas. Bom, Kelly, agora eu já falei demais de você. Agora você vai falar de você. Conta aí. Primeiro, assim, eu queria saber na tua vida ali esportiva. Você já era católica? Como é que é? Então, Daniel, graças a Deus, eu nasci em um berço católico, né? Eu me lembro, assim, pequenininha, com 4 anos, junto à minha avó Antônia, nós residíamos com ela, e já rezando, junto com o livrinho dela, né? Tive esse hábito da missa semanal, então, assim, eu cresci dentro da Igreja Católica, graças a Deus, tanto por parte de mãe como parte de pai. Então, eu falo que Deus me abençoou muito, porque eu já vim para esse mundo com essa raiz forte da fé católica. E eu, desde pequenininha, sempre fui muito rezadeira. Então, assim, eu rezava em todas as ocasiões, desde pequenininha. Eu comecei a minha carreira aos 9 anos de idade e quando eu ia jogar, eu sempre rezava Ave Maria, Pai Nosso. E eu me lembro assim, quanto mais aumentava a dificuldade do jogo, mais eu acelerava nas orações. Ou seja, a gente estava perdendo, eu ficava, Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com você, e continuava rezando, sempre em oração. E isso foi durante toda minha trajetória esportiva. E é claro que durante toda a minha carreira eu tive várias experiências e tive muitas dificuldades, né? Porque ser um atleta de ponta não é algo muito fácil. A gente realmente abre mão de muitas coisas, faria tudo novamente. A gente sozinho, embora trabalhe num ambiente coletivo, e a gente tem que buscar resolução, a gente tem que buscar uma força. E em determinado momento da minha vida, em 1993, eu estava numa concentração em São Paulo, de uma seleção brasileira juvenil. Eu era a atleta mais experiente, já tinha bagagem de 3 seleções brasileiras. A primeira que eu fui, eu tinha 14 anos. Primeiro Mundial da Juventude, eu disputei aqui em Curitiba. Nós ficamos com vice. E nessa ocasião, em São Paulo, naquela época, graças a Deus, o meu pai, que foi jornalista, ele tinha o hábito de me escrever cartas. E eu partilhava com meu pai e a minha mãe, via telefone, as dificuldades que eu estava tendo. Eu queria manter o meu lugar, né? E os meus pais sempre em oração por mim. E numa dessas ocasiões, o meu pai me escreveu uma carta e me enviou uma oração, a oração de Santo Antônio de Categeró. E eu não conhecia a devoção a Santo Antônio de Categeró, mas eu me agarrei firmemente àquela oração. E durante a minha carreira, Santo Antônio de Categeró me acompanhou. Depois eu constituí a imagem dele, consegui ir até uma igreja dele que tem lá no Rio de Janeiro, na Penha, Legal. e assim, medalha dele, e ele me acompanhou. Então foi muito importante para mim.
Que legal, Kelly. Vamos parar um pouquinho aqui. Primeiro, a Kelly disse que é pequenininha, gente. A gente desconfia disso, né? Porque a Kelly, é um mulherão, ela tem 2 metros e quanto, Kelly? Não, 2 metros só de salto. Eu tenho 1,94 m. Ah, 1,94 m. Ah, é porque ela é magrinha e parece mais, né? Eu tenho 1,90 m, Kelly, mas como eu sou gordinho, eu pareço mais baixo que 4 centímetros de você. Mas, ó, 1,94 m, né? Então, ela disse que quando era pequenininha. Tá, Santo Antônio de Catergeró. Eu só ouvi falar desse santo como você. Tô vendo que ele tá do seu ladinho aí, né, Kelly? Mostra pro pessoal aí na tela, aí pro pessoal ver, né? Olha aí, ó, tá aí acompanhando você. Você falou que ele começou a te acompanhar. Como assim? Você começou a rezar para ele? Como é que aconteceu isso aí? Assim, ó, esse daqui é o santo mais viajado. Ah, esse é o menorzinho. Pelo menos dentro da delegação de seleção brasileira, dos campeonatos brasileiros, ele ia comigo, né? Legal. Então, assim, eu já fazia as outras orações, né, Daniel? Mas a oração de Santo Antônio de Categeró, ela foi muito forte para mim. Porque tem um pedaço dessa oração que fala que é para livrar sobre as bactérias. E durante um período da minha carreira, eu tive uma doença que algumas mulheres grávidas temem, que é a toxoplasmose. Nossa. E essa doença, ela me deixou enferma. Eu fiquei praticamente assim 9 meses, no intervalo de 40 dias. A gente fazia o tratamento com sulfa, as minhas taxas eram altíssimas. Eu sabia que eu corria risco de comprometer a parte visual, o baço, o fígado, o sistema nervoso central. E eu passava 40 dias em tratamento, tentava retornar aos treinos no Minas, e a imunidade baixava, e a doença vinha com muita força. Então, nesse momento, eu me apeguei mais ainda a Santo Antônio de Categeró. Eu recitava a oração com muita fé, porque às vezes tinham pessoas que falavam para mim assim: nossa, mas essa doença ela é tão grave, ela pode te deixar cega. Você sabia que se você tiver essa doença, você pode abortar? E eu nunca deixei a minha fé ser abalada. É claro que eu tinha os meus momentos de fragilidade, como todos nós temos, né? E hoje nós estamos vivenciando isso nessa pandemia, Sim. Porque nós somos fortes no Senhor, né? E com aqueles que o Senhor designa para nos ajudar, nos auxiliar aqui. Mas eu sempre soube que Santo Antônio de Categeró estava comigo. E uma das confirmações foi que, após eu ter passado por esse momento difícil, eu ganhei de uma grande amiga essa imagem no Natal. E isso foi uma confirmação muito grande, que ela sabia que eu era devota, eu já tinha uma imagem pequena, né, que viajava para tudo quanto é lugar, mas aquela imagem, ela foi muito importante para mim. Então, foi muito bom quando eu consegui trazê-la para Curitiba, que antes ela só ficava na casa dos meus pais. Você é mineira? Isso, eu sou mineira de Belo Horizonte. Uai. Ai, bom demais! Cafezinho. Cafezinho. A gente estava conversando com a Kelly já tarde, e ela falou que estava agarrada, né? Agarrada, eu penso, para vocês é ocupada, né? Estou ocupada. Para mim eu acho que você estava atenta, né? Então, é o linguajar mineiro, que só mineiro entende. Né? Só mineiro entende mineiro. Mas mineiro é muito expansivo. Ô, povo querido, né? O povo de Minas é muito querido. Eu vou muito para Minas Gerais, é um povo muito católico. Nossa, povo muito católico. Na Canção Nova, a gente vê as caravanas de Minas são sempre as maiores. Mas, Kelly, aqui, ó, eu estou vendo aqui, enquanto você estava falando, eu fui pesquisar aqui no Wikipedia. Santo Antônio de Categeró, ele nasceu na cidade de Barca, na África. E olha que legal, não sei se você sabia disso, Kelly. No começo da sua vida religiosa, ele professava fé em Maomé. Ou seja, ele não era cristão, né? Que legal isso. E aí, por ocasião de um aprisionamento, ele virou escravo, foi levado à Sicília. Olha que legal. O que mais que você sabe desse santo para falar para quem está assistindo? Você sabe mais alguma característica, alguma história dele? Algum, sei lá, um milagre? Sei, nossa, sei vários, né? Isso, é assim, ele ficou como pastor de rebanhos, né, desse senhor que o comprou, durante 38 anos, na cidade de Ávola.
Nossa. Desde que ele foi batizado, Daniel, eu tenho um livro, a história dele, desde que ele foi batizado, ele, assim, internalizou com tanta fé os ensinamentos do Senhor, que ele era um homem de muita oração, ele jejuava todos os dias, ele fazia uma única refeição, ele partilhava aquilo que era na fazenda com os pobres. Meu Deus. Então, assim, a gente fica vendo a obra do Senhor, né? Ele foi constituído por um homem, João Landânula, se não me engano. Ele era cristão, um homem temente a Deus. Ele foi um instrumento na vida de Santo Antônio de Categeró. E depois, Santo Antônio de Categeró foi doado por esse João Landânula, depois de 38 anos, para sobrinhos, ou seja, permaneceu na família. E nessa família é que ele produzia mais queijos ainda para doar aos pobres. E no começo, essas sobrinhas que estavam com dote de Santo Antônio de Categeró não queriam doar. E o engraçado é que a produção de leite das ovelhas e das cabras diminuía. E aí eles entenderam que era preciso doar, né? Então, depois, quando ele se tornou livre, ele ainda ficou na família durante 4 anos, ainda servindo, né? E depois ele entrou para a terceira ordem franciscana e se tornou, assim, uma pessoa que ajudava todos os pobres e ajudava nos hospitais. Que maravilha. Ele tinha também o dom da profecia, traz relatos no livro, inúmeros milagres em vida através de Categeró e também após a sua morte. Hoje, aqui na igreja Nossa Senhora do Ó, em São Paulo, consta a relíquia do braço de Santo Antônio de Categeró. Que legal. Então, assim, é muito lindo, é muito lindo de ver a história dele, muito sereno, muito tranquilo, entende? Assim, muito, muito lindo. E o confessor dele disse que não tinha nenhum pecado que o condenava, que ele foi progredindo de virtude em virtude. Então, ele traz muitos ensinamentos para cada um de nós. Admiro muito, muito. Você pensa que uma pessoa que, imagine, jejuava todo dia sendo escravo, né? Trabalhando no pesado, sendo maltratada, né? Eu desconfio aqui que você virou devota dele por causa do queijo, que você é mineira, ele fabricava queijo, mineiro gosta de queijo. É isso, é inconsciente, mas você não sabia disso. É verdade. Quando você chegar no céu, você vai falar para ele fazer queijo Minas. Não, se você for ver hoje, né, assim, ele era um homem que as pessoas espionavam ele, né? Então ele se recolhia para entrar em oração. À meia-noite, às 2 horas da manhã, ele era um homem da Eucaristia diária, ia na igreja, e ele era de muita oração, né? Então, hoje eu vejo que ele foi um grande intercessor, porque hoje eu sou uma pessoa de muito mais oração, né? De intimidade com o Senhor. Antes eu era aquela de rezar, mas eu acho que assim, quando você começa a rezar o hábito, né, do Pai Nosso, da Ave Maria, você abre seu coração, Deus vai modificando, né? Deus vai trazendo a espiritualidade. Então, assim, foram caminhos que o Senhor teve para que eu o encontrasse, né? E através de Santo Antônio de Categeró, eu tive foi um empurrão, né? E eu sou muito grata, Daniel. Muito legal mesmo. Aquela história, eu não conhecia. Só uma coisa que ficou dúvida aqui. Ele se converteu na segunda família, é isso? Ele se converteu com o primeiro patrão. Já com o primeiro. O primeiro, quando ele foi comprado, o primeiro que já era temente a Deus, esse João Landânula, ele já viu que ele tinha sido educado no Islã, né? E aí ele já foi chegando em Santo Antônio de Categeró, e aí Santo Antônio de Categeró sentiu tão forte, né, Jesus Cristo, que ele pediu para ser batizado. Então, após ele ser batizado, ele se transformou. Dizem que ele já era assim muito tranquilo, muito sereno, não gostava de blasfêmia, sabe? Uau, ou seja, já era uma pessoa muito especial. Porque o muçulmano, ele é muito assim,
eu acho que esse é um ponto positivo. Eles são mais radicais, no bom sentido, não no mau sentido que nós. Também no mal, mas no bom, né? Eles são... Eu nunca vou esquecer, tem um vídeo aqui no canal, Kelly, que eu filmei, né? Eles 3 da tarde, 6 da tarde, se prostrando, né, em direção à Meca. Então, eles são muito disciplinados, né? E aí, quando ele tem essa disciplina, ele recebe a graça do Espírito Santo, aí junta a disciplina com graça, aí, poxa, ninguém segura, né? Muito legal isso. E eu acho que é importante também a gente dizer, contextualizar, né, que alguém pode dizer, pô, mas como é que o cara era cristão e tinha escravo, né? As pessoas, elas não entendem que existe uma cultura de época, né? E que é muito difícil sair dessa cultura de época, né? Até São Paulo, nas cartas paulinas dele, ele fala às vezes, né? Senhores, tratai bem vossos escravos, né? Tratai bem vossos servos, né? Então, é importante as pessoas entenderem que existe um contexto cultural, né? De época. Porque o que a gente faz muito é julgar o passado com a cabeça do presente, e isso não é fácil. Existiram várias pessoas, vários cristãos, Princesa Isabel, por exemplo, católica, que lutou contra a escravidão aqui no Brasil, e há outros santos que lutaram, o Papa Leão, alguma coisa lá, que também se pronunciou contra a escravidão, mas, né, Kelly, eu acho que é importante ressaltar isso aí, porque se ele fosse tão maltratado como ele foi né, como supostamente ele teria sido pelo chefe dele, ele não teria virado cristão, com certeza. Então, a gente pode imaginar que mesmo tendo essa situação de escravidão, esse senhor que cuidava dele era muito amável com ele, porque acho difícil alguém que seguir Jesus sem não ver Jesus, né, na vida da pessoa. Então, como era o nome do senhor mesmo, do primeiro dono? João Landânula. Então, provavelmente, esse cara tem um mérito dele também, né? A graça tem, mas esse cara tem um mérito dele também. E foi importante você ressaltar isso, Daniel, porque depois que ele foi doado, né, como parte, como um dote, pelo casamento das sobrinhas, porque as sobrinhas se casaram com 2 irmãos, se não me engano, o Vicente e o Miguel. Eles procederam da mesma forma como o tio, João. Então, eles trataram Santo Antônio de Categeró de uma forma assim, da mesma forma, de tal forma que Santo Antônio de Categeró podia fazer o que ele quisesse. Podia fazer o que ele quisesse. Então, você fica vendo que após aquela primeira experiência de falar, não, olha, não vai partilhar, tá dando muito queijo para os pobres, né? Aconteceu essa situação, houve baixa na produção, e aí eles entenderam. Então, assim, é muito rica a história de Santo Antônio de Categeró, como de vários santos, né, Daniel? Eu acho que, assim, é algo, né, que vem para as nossas mãos hoje e que é muito oportuno para nós. E nós temos que aproveitar a vida de santidade de cada um desses santos, né, como um exemplo a seguir. Né? Então, é maravilhoso. Eu acho que isso é o rico na Igreja Católica, né? Eu gosto muito da história de santos. Eu já li várias histórias. E é quase impossível você ler a história de um santo sem você ficar tocado, né? Eles são, de fato, bons exemplos de como seguir a Jesus. São Paulo dizia, sigam a mim porque eu segui a Cristo. Os santos foram pessoas como nós, mas que, com a graça de Deus, né, conseguiram ter uma vida de intimidade com Deus. Não são nem mais nem menos que isso. Às vezes um evangélico entra no nosso canal, ele não entende que a gente não adora santo, nem adora imagem, e que o santo não é de jeito nenhum, nem pode ser um caminho alternativo a Jesus, nem está na altura de Jesus. São homens como nós, que com a graça conseguiram ser santos e ser exemplos. Agora eu queria te fazer uma pergunta para a gente ir para os finalmente aqui, Kelly. A pergunta que você nem sabia o que ia fazer, agora é em cima da hora, que ainda bem que não é ao vivo, pode cortar. Kelly, como é que o esporte pode ajudar uma pessoa a ser mais religiosa, vamos dizer assim, uma melhor cristã, e como que a religião pode ajudar um esportista a ser um melhor esportista? Como é que você vê essa relação entre esporte e fé e esporte? O atleta, Daniel, ele não consegue, mediante as dificuldades que se apresentam, resolver sozinho. Por melhor que ele seja, tecnicamente, taticamente.
Então, assim, as situações sentimentais, as situações emocionais que você vive durante as grandes partidas, quando eu entrava nas Olimpíadas de Sydney, eu entrava para sacar com o placar de 24 para o adversário. E eu pedia ao Senhor para acertar. E eu pedia para que Ele me desse a coragem que eu necessitava naquele momento para executar. Então, a fé sempre me ajudou muito, 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 assim, de uma forma que eu falo que se eu não tivesse tido a fé, eu não teria conseguido. Quando a pessoa ela se acha muito dona de si dentro de quadra, e eu falo que eu já trabalhei com muitos atletas top, né? A minha geração é uma geração de 20 anos atrás, mas parece que foi ontem. É incrível, é fantástico, na verdade. E ele é muito racional. Você vê que em determinado da carreira ele não consegue ultrapassar. Ele não consegue. Porque aquilo que vem de dentro não está aqui, Daniel. Então, a fé, a religião, para mim, ela está dentro, né? Ela brota de dentro, do meu ser, do meu coração. Então, o atleta ele é disciplinado, ele aprende a ser disciplinado, ele aprende a ser responsável, ele aprende a trabalhar em grupo, ele aprende a conviver com pessoas que às vezes divergem né, das suas escolhas próprias, mas isso que está lá dentro, só Deus pode te dar. Uhum. Isso não vem daqui. Uhum. E eu vi muitas pessoas assim que poderiam ter alcançado, pessoas inteligentíssimas que poderiam ter alcançado lá no alto e não conseguiram. É como se ela não tivesse todo o esporte. O esporte ele te traz vida, ele gera uma energia muito forte dentro de você. Então, assim, para mim, sempre foi tudo. Na hora da dificuldade, é como na nossa vida, Daniel. Na hora da dificuldade, você clama quem? Você clama ao Senhor, você clama na hora, Sim. né? Então, assim, eu vi muitas diferenças, muitas, assim. Vi pessoas que, às vezes, eu queria chacoalhar, mas eu não tinha esse poder de chegar e chacoalhar. Então, eu ficava como observadora e falava, Deus, o Senhor nos ajuda todo mundo. Está todo mundo no mesmo barco. Legal. A fé, para mim, ela é a nossa essência de vida, para tudo, né? Para tudo. E ajuda muito o atleta, inclusive, assim, a se superar. Porque são muitas as dificuldades, medo, a fragilidade, né? A derrota, saber lidar com a derrota, sabe? Assim como é a nossa vida, né? Sim, e assim saber lidar com as vitórias também, né? Porque às vezes a vitória faz mais mal, a vitória não a vitória, mas a arrogância, às vezes, né? Faz mais mal que a derrota, às vezes, né? E também a fé ajuda nisso, né, Kelly? Você é uma pessoa, vamos dizer assim, bem-sucedida, que fez o que poucas mulheres no Brasil fizeram, certamente. É uma graça de Deus, também é fruto do seu trabalho, né? As duas coisas juntas. E a fé ajuda nisso também, não perder, como eu vou falar, acho que não se perder, né, Kelly? Porque a gente vê muito esportista de fora, que a pessoa tem um talento extraordinário, mas aí ela se perde na arrogância, se perde na droga, se perde, sei lá, no vício, né? E eu acho que a religião também é nesse sentido, um escape, né? Um equilíbrio, né? Porque, assim, a partir do momento que você está na vitrine, é o mundo. Você tem o mundo, né? Então, assim, a religião, é por isso que eu falo assim, o berço familiar. Hoje eu falo que isso é muito importante, né? A religião é um berço familiar. Eu trabalho com crianças, com adolescentes, né? E quando a criança vem com esse berço, com a fé, né? Com esse alicerce, é diferente. Porque eles não vão se deixar levar por qualquer coisa. Eles não vão se deixar por qualquer coisa, levar por qualquer coisa. Sim. Legal. Então você vê a espiritualidade como uma maneira de você manter aquilo que você conquistou, né? Também, né? Muito legal. Bom, Kelly, eu queria que você fizesse... Você está agora morando em Curitiba, bom para nós, ótimo para nós, né? Acho que ótimo também para a nossa cidade, que já foi na época do Rexona aqui, na época do Bernardinho, uma cidade que valorizou muito o vôlei e hoje não valoriza tanto como deveria.
mas eu queria que você fizesse esse convite para as pessoas que vão ver esse vídeo, que são de Curitiba ou da região, e que tem lá um menino, uma menina que quer e que gostam de jogar vôlei. Onde fica a sua escola? Como é que a pessoa entra em contato com você? Fala aí para a gente. Tá. Então, hoje eu tenho uma escola de voleibol aqui no Novo Mundo, ela chama Top Vôlei, e eu atendo a todas as crianças e adolescentes que desejam aprender o voleibol de forma organizada. Essa escola foi formada devido à situação de eu ter um filho especial, Daniel, isso, né, é muito importante a gente citar, eu tenho um filho autista, fui chamada para trabalhar dentro de clube grande aqui em Curitiba, mas priorizando a minha família, né, que abaixo de Deus é o que mais precioso que nós temos, eu consegui fazer algo que é maravilhoso para mim, que engrandece muito o meu coração, porque eu atendo qualquer menina e menino que queiram aprender o voleibol de forma organizada. Então, é formação de atletas mesmo, chama Top Vôlei, aqui na Carolina Castelli 1000, e eu vou deixar meu telefone. Isso. Caso alguém tenha interesse, Por favor. Nós estamos fechados agora nesse momento, Sim. Mas, se Deus quiser, o quanto antes vamos retornar com toda a segurança. Estamos em pandemia, gente. E estamos sem máscara porque a gente está cada um na sua casa, viu? Venham me incomodar depois no Papo Católico, por favor. Perdendo a oportunidade de comer um pão de queijo em família, né? Isso mesmo. Com as crianças, né? Isso mesmo. Aliás, a Kelly, se você matricular semestral, a Kelly faz um pão de queijo mineiro para vocês. Pagar semestral adiantado. Né, Kelly? Ainda oferece um cafezinho ainda. Com a bênção verdade. de Santo Antônio de Categeró. Isso aí. Qual que é o número, Kelly? 9818 9317. Eu tenho um site também que é o Top Vôlei. Ali tem muitas informações também. Tá. Vôlei com I ou com Y? Com I. Com I. Topvôlei.com.br? Isso. Legal. Isso daí. E uma pergunta, Kelly. É só para quem quer profissionalizar ou, assim, para criança que quer apenas o esporte como lazer ou como... Pode também? Sim, então, assim, quando eu falo de forma organizada, eu falo assim, totalmente diferente do voleibol escolar, porque é diferente. O voleibol é o esporte mais coletivo que existe. O voleibol, ele tem muitos fundamentos. Então, o adolescente que vier trabalhar comigo, ele vai sair dali sabendo jogar voleibol. Não é brincar de, sabe, Daniel? Sim, vai de qualquer jeito. Não é uma pelada. Então, eu atendo quem está acima do peso. Eu tenho atleta que tem problema cardíaco e está controlado. Adolescentes. Você tá aqui para cá. Mas a minha alma é nova. Tenho atletas que têm potencial. Então, esses atletas que têm potencial, que vão se desenvolvendo, aí quando vão chegando as peneiras no final do ano, eles participam dos clubes. Tá. Então, assim, está aberto para qualquer um que queira. Só precisa verificar o número de vagas, né? Tá. Beleza, Kelly. Kelly, quero te agradecer muito a sua entrevista para o nosso canal Papo Católico, a sua amizade, o seu exemplo. Você sabe que você é um exemplo para mim, sempre foi. Espero que continue sendo por muitos anos. Esse é um puxão de orelha, tipo, fique firme, porque eu me espelho muito em você. E muito obrigado. Deus abençoe você, viu? Ô, Daniel, eu que agradeço podendo estar aqui, né? Um grande beijo para você, para sua esposa, para os seus filhos. Obrigado. Deus abençoe bastante e que você continue fazendo ecoar a fé católica como você tem feito. Muito obrigada a você. E da mesma forma, você é um grande espelho para mim e para o pessoal todo do Santuário da Divina Misericórdia, viu? Deus abençoe. É muito bom estar com vocês. Obrigadão, até. Pessoal, gostaram aí? Deixa o like. Compartilhe esse vídeo aí com o pessoal que você conhece, WhatsApp, Instagram, Facebook. Ajuda a gente aí, beleza? Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.